Está no ar o Palavra Operária, um podcast contra a exploração e opressão capitalista. Greve geral, pelo fim da escala 6x1 e pela jornada de 36 horas. A tramitação no Congresso Nacional dos projetos de lei que propõem o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho reacendeu o debate sobre essas reivindicações. Lula e seu governo desataram uma campanha midiática em defesa das propostas. Já em seu último ano do atual mandato, Lula não promoveu nenhuma reforma para beneficiar os salários e as condições de trabalho, deixando intocáveis as reformas trabalhistas e da Previdência e a lei de terceirização, aprovadas no governo reacionário de Temer e Bolsonaro, que promoveram o desmonte das leis de proteção ao trabalhador. Lula, em busca do tempo perdido, tenta emplacar a aprovação do fim da escala 6x1 para apresentar como uma dádiva do seu governo, de olho nas eleições de outubro, nas quais vai tentar a reeleição. Os capitalistas reafirmam sua oposição às propostas, alegando, como sempre, que a economia vai sofrer. Cinicamente afirmam que os próprios trabalhadores seriam prejudicados, ameaçando como o aumento da contratação informal e dos preços das mercadorias, caso a jornada de trabalho seja reduzida. O que querem esconder é o verdadeiro motivo por que são contra: o fato de que o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho iriam impor limites à superexploração desenfreada dos patrões sobre a classe trabalhadora, e seus lucros seriam reduzidos. As corporações patronais preparam uma campanha midiática e articulam as bancadas patronais no Congresso com o objetivo de barrar as propostas. Um setor de políticos e dos partidos patronais manobra abertamente para jogar a discussão do projeto para depois das eleições de outubro, argumentando sem nenhuma vergonha na cara que seus deputados e senadores candidatos à reeleição perderiam votos se votassem contra o fim da escala 6x1. Já outro setor, tendo à frente o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, quer se aproveitar da popularidade da redução da jornada e busca barganhar, apresentando propostas para compensar as supostas perdas que os patrões sofreriam com a redução da jornada. Entre estas propostas está a ampliação da desoneração da folha de pagamento para todos os setores econômicos. A desoneração é um artifício criado pelo governo de Dilma Rousseff, do PT, e mantido por Temer, Bolsonaro e Lula, para reduzir a carga de impostos sobre os 17 setores da economia, como calçados, call center, comunicação, confecção, construção civil, tecnologia da informação, transporte rodoviário, entre outros. Esses setores deixam de pagar a alíquota de 20% de contribuição previdenciária, o INSS patronal, sobre a folha de salários e passam a contribuir com alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre o faturamento total da empresa. Este privilégio concedido a estes setores diminui a contribuição patronal para a Previdência Social e o arrombo é coberto pelo governo federal. Por causa disso, o atual governo iniciou o desmonte gradual da desoneração, gerando um embate ainda pendente sobre a questão no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Enquanto o governo, os políticos e os patrões manobram no Congresso o encaminhamento das propostas em função de seus interesses eleitorais, os sindicatos e movimentos da classe trabalhadora se mantêm na passividade. Desde os atos de 1º de maio, no ano passado, nos quais a reivindicação do fim da escala 6x1 e pela redução da jornada foram as bandeiras principais, a única atividade expressiva foi o plebiscito popular, no qual cerca de 1.200.000 pessoas votaram a favor das propostas. O plebiscito foi importante para divulgar as propostas, mas limitou-se a pressionar o Congresso Nacional, sem apontar um caminho de luta de organização da classe trabalhadora. Apesar de ter impulsionado o plebiscito, os sindicatos e centrais sindicais majoritárias, a CUT, a Força Sindical, o GT, CTB, CSB, NCST, Intersindical, Pública, etc., limitam-se a soltar declarações, mas nada fazem para mobilizar os trabalhadores nos locais de trabalho.
O movimento VAT, Vida Além do Trabalho, que foi o principal impulsionador da luta pelo fim da escala 6x1, desde as expulsões de militantes promovida por Rique Azevedo, perdeu suas características mais progressivas, que eram a mobilização e a organização da juventude trabalhadora precarizada, e se limita hoje a ser um mero apêndice do mandato parlamentar de seu chefe. É nesse vazio de direção política para a luta que as trabalhadoras e trabalhadores estão sendo colocados como meros espectadores da novela que se desenrola no Congresso Nacional, no máximo sendo chamados a divulgar nas redes sociais imagens de seus líderes, fazendo discursos em favor da redução da jornada. É preciso romper esse mobilismo imposto pelas direções políticas e sindicais e avançar na organização e mobilização da classe trabalhadora na base das empresas. O apoio massivo ao fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho tem que ser transformado em ações concretas para impor estas conquistas aos patrões e seus políticos. É hora de preparar e organizar pela base um dia de greve geral pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, sem redução de salários e direitos. Vamos organizar comitês de luta pela base para fazer panfletagens e dialogar com as trabalhadoras e trabalhadores nas empresas e para pressionar os sindicatos e o movimento VAT a saírem do imobilismo. Estas tarefas estão colocadas principalmente para a CSP com lutas e as correntes políticas da esquerda revolucionária que estão nesta luta. Você ouviu o Palavra Operária, um podcast contra a exploração e a repressão capitalista. Siga as nossas redes sociais e apoie você também o nosso projeto.